Compliance hoje em dia é muito mais do que você respeitar as leis e ser educado com as pessoas. Ele está no dia a dia das decisões, principalmente da governança e da alta liderança. O compliance de verdade ele é feito nas portas fechadas, quando as decisões são tomadas, quando os orçamentos são destinados e principalmente quando os erros são corrigidos. Você não ter um programa bom, efetivo de compliance hoje em dia, ele está dizendo que você está descoberto. Você se torna um alvo principalmente para situações e acusações que não fazem sentido nenhum. Você perde muito tempo tentando provar algo que com um bom sistema de conformidade você conseguiria fazer isso na rotina. Por isso que eu digo, mais do que um programa que fala sobre um código de conduta, sobre uma questão respeitosa no dia a dia de trabalho, é necessário de um sistema para que você certifique que os pagamentos são bem feitos, os contratos são assinados e as pessoas que estão no cargo de liderança sejam pessoas corretas. Inclusive hoje a gente tem testes de ética e integridade para líderes, para perceber se ele tem dentro da sua postura principiológica dos seus valores um perfil para aquela posição. Agora me diga uma coisa, como uma pessoa que está conflitada em termos de interesse pode avaliar de uma maneira equilibrada e isenta uma decisão que serve, por exemplo, uma destinação de um recurso milionário do conselho? Não funciona. E aí o conselho está fadado. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas em algum momento ele vai pagar essa conta e ela não é baixa. O compliance no final ele acaba sendo a conformidade do sistema, né? Você começa primeiro cumprindo a lei, que é o mínimo para todos nós, e depois respeitar as pessoas, que também é o mínimo para todos nós, e esse mínimo às vezes não é feito. Ter o bom senso e o equilíbrio nas decisões me parece algo que seja feito de uma maneira até automática, mas não é. Até porque a sociedade mudou, a regulamentação mudou, tem novas leis a todo momento e principalmente as autoridades estão muito mais ligadas no que você faz da porta para fora do que você diz que está fazendo da porta para dentro. Por isso que não adianta você ser, você precisa aparentar ser. E isso é uma estrutura de projeto, não é feito da noite para o dia. É uma avaliação sincera de onde estão seus principais problemas e um compromisso claro que você quer resolvê-los, doa quem doer. Mas obviamente a gente sabe que a vida não é assim, por isso que é necessário ir aos poucos, tentando cumprir uma agenda de cada vez. E aí você vai diminuindo questões de assédio, questões de fraudes internas, questões de conluio e todas as outras que estão cercadas nos departamentos jurídicos e principalmente nas vias judiciais que a gente vê todos os dias. Eu acho que o ponto principal é a questão de sobrevivência aqui. Eu digo que é muito difícil você trabalhar com uma empresa que briga para estar viva, que não é o caso do sistema, que ele já é respaldado, ele já tem a confiança da sociedade, ele representa uma classe muito importante para a economia. Poxa, a gente tem tudo aqui na mão para fazer um excelente trabalho. E o trabalho que o sistema tem feito, ele já coloca nas cabeças em relação a outros conselhos amigos, que demonstram um compromisso claro dentro de uma efetividade que começou não há 2 anos, mas há muito tempo atrás. Mas isso é uma jornada de longo prazo. Por isso que eu digo, quando você escolhe, por exemplo, aplicar uma metodologia da ISO, a ISO ela te obriga a todo ano revisitar e atualizar seus normativos. Ou seja, mais do que um bom sistema em termos de metodologia, você compra uma briga em termos de rotina, de cobrança, o que está contra os eventuais programas de prateleira, como eu mencionei no nosso bate-papo, e principalmente de você fazer algo pro forma, apenas para se livrar. Mas eu termino minha fala dizendo uma coisa. Uma boa gestão, com compliance, sendo transparente, uma prestação de contas e mostrando que você está disposto a resolver os problemas, não é resolver todos, mas que você está trabalhando para isso vira uma prova de balas para qualquer tipo de oposição ou crítica. Porque quando alguém vai te criticar, você já sabe disso e já está trabalhando no tema. Ou seja, você tira o argumento da outra parte. É uma posição muito inteligente em termos de estratégia, liderança e principalmente de controle, para você não garantir a sua sobrevivência somente, mas principalmente o seu crescimento sustentável daqui a 5, 10, 15, 20 anos, quando talvez o seu filho esteja aqui na política, quando talvez você traga uma nova geração de corretores, eles encontrem um conselho muito mais preparado do que atualmente é.